Regis, o novo filme Superman, dirigido por James Gunn, foi alvo de muitas críticas de conservadores americanos que acusam o diretor de politizar o herói. O Gunn, crítico do Trump, afirma que a história exalta a bondade humana e o dever global de proteger os mais fracos. Esse debate reacendeu, gente, a guerra cultural entre direita e esquerda lá nos Estados Unidos, com boicotes sendo sugeridos por comentaristas da Fox News em relação a esse filme. E aí o que nós fizemos? Chamamos ela, a princesa deste programa que nós estávamos com muitas saudades, Miriam Spritzer, direto dos Estados Unidos, para falar de um super-homem que tem como exemplo o Felipe Reis, o Regis e o Gabriel. E o Fiuk. Porra, se você olhar pro Regis, pro Gabriel e pro Felipe Reis, você vai olhar e vai falar, porra, isso daí dá um super-homem, hein? Desculpa, viu, meu? vai salvar. Não, pode me tirar desse papo, porque eu jamais usaria a cueca por cima da calça. Não, Só se eu tivesse uma mala até, muito eu boa. até achei E que eu aí, estava Miriam? entrando aqui e tinha visto um monte de Superman no grupo aqui. Então, é um prazer estar de volta. Eu também estava morrendo de saudades de participar. E em defesa do Justin Bieber, antes de mais nada, eu quero destacar que eu também gosto muito das músicas dele. Acho o Boa, show Miriam. divertidíssimo. E acho que vai dar super certo esse novo álbum. E no público feminino dele é maior. Mas é lógico, mas o Justin Bieber é som de Chupa, menina. Regis. É som de menina. Chupa. É som de menina. Eu acho que tu tá muito amargo, Regis. O Justin Bieber, ele anima, as músicas estão cada vez melhores. Ele, como tá amadurecendo, tá melhorando. Mas Acho quase que- virou pastor também. Meu bem, Amargo, meu demais. bem, vou dizer uma coisa pra você. Mais animado que o show de Justin Bieber seria um massacre de bebês foca. Isso pra mim teria muito mais ânimo. Ô, Mi, conta pra gente um pouco como é que tá a repercussão aí. Essas críticas vêm do quê? Então, eu acho que é o seguinte, as críticas têm vindo muito porque eu acho a obra, tá? Eu assisti o Superman mais cedo essa semana, e ele é bem próximo do que os quadrinhos apresentam. Ele não sai muito daquilo, mas a gente está num momento cultural muito politizado. E eu acho que, às vezes, a interpretação de cada um, né? Porque tem lá uma cena de uma guerra, e aí tu pode interpretar se aquela guerra é uma guerra fictícia, se de repente é uma metáfora para a Ucrânia e Rússia, ou se é uma situação do Oriente Médio, o Superman é esperado ali para salvar o mundo. Então, eu acho que às vezes essa crítica, essa colocação política na história, ela é muito dependendo de quem está assistindo, porque eu acho que uma criança que vai assistir, eu acho que é esse o grande benefício dessa produção de Superman, ela é uma produção bastante leve, ela é divertida, ela tem aquele senso de humor do James Gunn. Uma criança que vai assistir, ela vai conseguir se apaixonar pelo Super-Homem, né? Aquela característica, aquele humor dos quadrinhos que ele tem, e, ao mesmo tempo, conseguir passar essa questão dessa politicagem aí que a gente está colocando em pauta. O que acontece? O Superman, ele é um personagem em si muito ingênuo, ele vê o lado bom das pessoas, é a característica dele como herói, né? Ao contrário dos outros que tem um pouco mais de malandragem, que já vem maldade em outras coisas, o personagem, ele é esse personagem que traz aquilo que é o de melhor do humano. Então, eles trazem isso um pouco para a história. Esse é um Superman que ele vai cometer erros, que ele aprende, que ele fica mais fraco. E eu acho que isso incomodou muita gente, porque estavam esperando ver aquele homem aquele homem perfeito que não vai cometer erro nenhum e que não vai ter nenhuma fragilidade. E nos quadrinhos a gente vê que esse não é o personagem, que o personagem ele tem o lado Clark Kent, que é atrapalhado, que, né, comete erros, que tem as suas inseguranças, e ali a gente está vendo ele também como um Superman afetado por um vilão que é muito próximo a ele. Tem uma versão de Lex Luthor bastante forte, né, alguns elementos que podem lembrar aí a um bilionário que participa da política americana, mas, de novo, se você estiver ignorando a parte política, consegue aproveitar muito bem o filme, ele é divertidíssimo, ele é bem feito, as performances estão muito interessantes, estão super bem feitas, e eu acho que dá para se divertir ali durante 2h30 e deixar passar os problemas do mundo para fora da sala de cinema. Aí, ó, tá vendo, Regis? Dá pra se fazer uma crítica bem feita. Tá Não, vendo? mas a gente tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar no depoimento dela. Primeiro, hoje a gente tem uma polarização tão absurda que se você lançar um filme do Flipper, vai dar Qualquer confusão. coisa vai ter politização. Não, vai dar confusão. Então, o fato, por exemplo, desse filme trazer um pouco do espírito dos quadrinhos é, na verdade, uma tática muito engenhosa para reforçar
o aspecto da memória afetiva que as pessoas têm do Exatamente. Superman. Tanto que, inclusive, trouxeram de volta o Supercão, Sim, que tava sumido, né? nas Não, telas. que fez parte de uma determinada época dos quadrinhos, mas também é uma atitude muito maquiavélica, porque Sim. quando você maquiavélica em termos comerciais, porque quando você traz o Supercão, você coloca no filme uma abordagem de fofura. E hoje, nada é tão eficiente hoje para você regimentar engajamento do que você botar animaizinhos, aquela coisa toda. É o Supercão. É fofo. É fofo, você está entendendo? Agora, você cometeu um pequeno erro, minha querida, na sua análise, pelo seguinte: quando você fala que você viu aqui, logo que você entrou, algumas pessoas que são super-heróis, eu não posso me comparar com o Super-Homem, porque você falou que o Super-Homem tem vários defeitos. Claro. Desculpa, que não é o eu meu cometi, caso. eu que sou humana, cometi um erro. Desculpa, Miriam. Desculpa. Não, tá tudo bem. É um Não, pequeno imagina. contato que a gente Claro, tem. Você, evidentemente, não me conhece. Ela você esqueceu não sabe- de avaliar a sua perfeição. Você não Regis, sabe que eu sou A gente está se perfeito. conhecendo, a gente está se É conhecendo. que você não sabe que eu sou perfeito, genial e muito modesto. Exato. Então, mas eu acho que é uma questão de tempo. Na próxima sim, encontro eu já vou saber. Isso. Mas o que eu queria destacar é exatamente isso. O Supercão, ele participa e ele tem uma participação ali muito forte. Também a Lois Lane está muito bem escrita. Eu acho que muitas meninas, mulheres que vão assistir vão gostar dessa personagem, que sempre foi uma personagem muito bem desenvolvida, né? Tanto nos quadrinhos quanto nos filmes. Mas puxando um pouco do que tu falou da questão nostálgica, o filme faz exatamente isso, que eu acho que é o que o universo da DC precisava, porque eles estavam um pouco perdidos quando se compara com o que a Marvel fez, né? São os grandes competidores ali dentro da indústria do entretenimento. Então, na verdade, a gente tem que olhar também do ponto de vista de negócios. O que eles fizeram com essa produção? Essa produção, primeiro, ela tem que ser um sucesso comercial, porque senão vai ser um grande problema econômico ali para o estúdio. E ela vai ter que apresentar um novo universo de super-heróis. Então, a partir desse filme, vão vir outros personagens. Mas o que eles fizeram? Eles usaram elementos lá dos filmes do Christopher Reeves, lembra? Aqueles primeiros Supermans que a gente... Sim. Que foi como a gente se apaixonou pelo Superman no cinema. Eles usaram as músicas do John Williams, fizeram algumas adaptações. Então, assim, no momento que abre a cena, a gente escuta aquelas primeiras 3 notas musicais que são icônicas, que a gente já sabe que vai ver o Superman. E aí vem 3 frases te colocando na história, porque não é a apresentação do como é que ele chegou na Terra. A gente está vendo ele a partir do momento que já aconteceu muita coisa. Ele já está com a Lois Lane já sabe que ele é o Superman. Então a gente está pegando a história no meio do caminho, e muita gente pode até criticar que talvez não tenha se apegado a esses personagens, né? Talvez vai fazer alguma crítica um pouco mais profunda Robusta, sobre a obra. Mas eu acho que quando a gente olha que esse filme ele é para ser um sucesso de bilheteria, ele é para trazer um público mais jovem para assistir os filmes do Superman e se apaixonar de novo por esse universo, por esse herói e os personagens paralelos. Eu acho que fez isso muito bem. Eu acho que, sem dúvida, vai ser um sucesso de bilheteria. A gente vai ver agora esse primeiro final de semana. E eu acho que vai agradar muita gente. Boa. A questão de política vai depender do olho de quem está assistindo. E eu acho que daqui a 5 anos vale a pena reassistir para ver se a gente vai ver se vai ter essas mesmas referências políticas ou se a gente vai conseguir ver o Lex Luthor pelo Lex Luthor, o Superman pelo Superman e a guerra pelo que a guerra ali na história é. Tomara que a gente chegue nesse patamar. Miriam Spritzer isso aí. participando aqui do Além da Notícia junto com a gente. Um beijo pra você, Mi. Obrigado, um ótimo Beijo. final de semana.